Vamos então resolver um exemplo da lista de Cauchy-Euler. O exercício pede para resolver a equação diferencial de Cauchy-Euler. Observe que ela de fato é de Cauchy-Euler, né? Fazendo a substituição. Bom, o que significa fazer essa substituição? Se vocês observarem as soluções, os tipos de soluções da equação de Cauchy-Euler com os tipos de soluções da equação com coeficientes constantes, são muito parecidas, né? Quando a raiz é real e distinta, real e repetida, e raízes complexas, muda pouca coisa, mas o formato da solução é a mesma. Então, esse exercício vem para mostrar o seguinte: toda a equação de Cauchy-Euler pode ser transformada numa equação diferencial com coeficientes constantes, fazendo a substituição x igual a e na t. Isso é sempre possível. E aí eu resolvo a EDO por coeficientes constantes e depois volto e substituo, né? Onde eu encontrar t, eu tenho que substituir para voltar para x. Então vamos lá resolver. Observem, né, que nós temos x igual a e na t. Eu vou precisar do t, e t é ln. Só antes, fiz muito direto aqui. Então, se eu aplicar ln dos dois lados, ln de x é igual a ln de e na t. E aqui eu fico então com ln de x. E ln de e na t é t, né? O expoente passa para frente multiplicando ln de e. Mas ln de e é 1, né? Então eu fico com t igual a ln de x. Eu vou precisar encontrar a derivada de t em relação a x. Bom, temos então aqui x igual a e na t, que é a substituição que eu vou fazer, e t igual a ln de x. Então, ao olhar para a equação diferencial, o que eu tenho? X igual a e na t. Então, esse x quadrado eu vou poder trocar por e na t, ao quadrado, claro. Então, tudo que for x eu vou trocar por e na t. Só que aí tem um detalhe. E o y? O y aqui depende de x na EDO. Então, eu tenho que trocar por um y dependendo de t. O que acontece agora? Eu mudei o x para uma função em t. Então, nós temos que o meu y depende de x, que depende de t. Portanto, se eu derivar pela regra da cadeia, então eu vou derivar em relação a t, né? O y depende de t diretamente. Ele não depende mais de x, porque eu fiz uma mudança para t. Então eu vou derivar em relação a t, y de x de t. Bom, então como é que fica essa derivada de y em relação a t pela regra da cadeia? Bom, a regra da cadeia diz derivada de fora, derivada de y em relação a x, vezes a derivada de dentro, que é dx dt. Só tem um problema. Eu encontrei a derivada de y em relação a t e eu quero a derivada de y em relação a x. Por quê? Porque na minha EDO, as derivadas aqui dependem de x. Então eu fico com... É só isolar o dy dx, né? Eu vou ficar com dy dx é igual a dy dt, dt dx. Então, nós temos que y', né? Só mudando a notação, é dy dt vezes dt dx. Podemos deixar assim por enquanto. Agora eu preciso encontrar a derivada segunda, né? Porque a minha EDO depende, ela é uma EDO de segunda ordem, então ela tem y duas linhas. Bom, aí eu pego e derivo isso aqui em relação a x. Ou seja, derivando então agora o y', a gente fica que a derivada segunda de y em relação a x. Então aqui eu vou ter que usar a regra do produto. Deriva em relação a x o primeiro, vezes o segundo, mais o primeiro, vezes a derivada
do segundo. Observe que aqui o segundo já está derivado em x, então aí a derivada vai ficar simplesmente a derivada segunda de t em relação a x. O problema está aqui, que o y depende de x, que depende de t. Então isso aqui eu tenho que usar a regra da cadeia para derivar, exatamente como eu derivei anteriormente. E aí eu fico com a derivada segunda de y em relação a x igual a derivada segunda de y em relação a t vezes a derivada de t em relação a x. Vezes a derivada de t em relação a x que eu já tinha, que veio da regra da cadeia. Mais a derivada de y em relação a t vezes a derivada segunda de t em relação a x. Bom, com isso eu posso reescrever a minha derivada segunda como sendo y duas linhas igual a d2y dt2 vezes dt dx dt dx mais dy dt vezes d2t, aqui tem um 2, dx2, que é a derivada segunda. Bom, mas nós temos que x é igual a e na t e t é igual a ln de x. Então, eu consigo encontrar a derivada de t em relação a x para substituir aqui e simplificar. Eu vou ficar tanto no y', né, quanto no y duas linhas. Eu vou ter que substituir aqui e aqui. O y' é dy dt dt dx. Então, o y' fica dy dt vezes 1 sobre x, que é dt dx. Só lembrando, né, a derivada do ln, né? Você derivar isso aqui em relação a x, dá 1 sobre x. Com isso, nós temos, então, a derivada primeira. A derivada segunda, fazendo o mesmo, eu vou obter d2y dt2 vezes 1 sobre x, então vai dar 1 sobre x ao quadrado, que é a derivada de t em x, mais dy dt, vezes a derivada segunda de t em relação a x. A derivada segunda de t em relação a x é menos 1 sobre x quadrado. Então, isso aqui fica menos 1 sobre x quadrado. Ou seja, 1 sobre x quadrado d2y dt2 menos 1 sobre x quadrado dy dt. Eu posso botar 1 sobre x quadrado em evidência, né? E aí eu obtenho y duas linhas de forma mais limpa. Então, y duas linhas é 1 sobre x quadrado d2y dt2 menos dy dt. Então, a gente já observa que vai cancelar 1 sobre x quadrado que tem lá na equação diferencial. Agora eu vou substituir na EDO. Só lembrando que a EDO é esse cara aqui. Só vou copiar ele para colocar aqui embaixo. Então, eu vou ficar com x quadrado, y duas linhas, que é isso aqui, né? 1 sobre x quadrado d2y dt2 menos dy dt, menos 3x vezes y', que a gente tem ali, que é dy
dt vezes 1 sobre x, mais 13y, e aí y é y, né? Porque... E mais igual a 4 mais 3x. Aí eu só posso lembrar que x é e na t, né? Não posso deixar x ali. E aí, de fato, né? Cancela o 1 sobre x, cancela o x² aqui, e eu fico com a EDO d2y dt2 menos dy dt menos 3 dy dt mais 13y igual a 4 mais 3e na t. Simplificando, fica y duas linhas, menos 4y' mais 13y igual a 4 mais 3e na t. E agora é uma EDO com coeficientes constantes. Eu posso resolver a EDO por coeficientes constantes. Tá, Antônio? Então, sempre eu vou fazer a mesma substituição, então eu guardo esses termos aqui, né? Eu sempre vou encontrar esses termos aqui. Eu troco o y' sempre por isso e o y duas linhas sempre por isso, que é o padrão, né? A gente demonstrou ali usando a regra da cadeia e a regra do produto. E aí agora eu posso resolver por coeficientes constantes. Eu primeiro resolvo a EDO homogênea. Y duas linhas menos 4y' mais 13, y igual a 0. A equação auxiliar vai ser r ao quadrado menos 4r mais 13 igual a 0. E aí eu resolvo. Vai dar 4 mais ou menos raiz de b², que é 16 menos 4ac, então vai dar 52, né? E aí aqui sobre 2a. Com isso eu vou obter 4 mais ou menos 36, negativo, raiz de 36, então vai dar 6i sobre 2. E aí eu obtenho 2 mais ou menos 3i, ou seja, alfa igual a 2 e beta igual a 3. Portanto, YC é I na alfa x. Cuidado que agora não é mais alfa x, né? É t, porque eu estou resolvendo a EDO em t. Aí é I na alfa t, então é 2t. C1 cosseno de beta t mais C2 seno de beta t. Essa é a nossa EDO, a solução da EDO homogênea. Aí agora, como eu estou resolvendo por coeficientes a determinar, né? Eu vou, por enquanto ainda não é coeficientes a determinar, claro, né? A homogênea a gente resolve igual para todo mundo. Agora eu vou usar um palpite para isso aqui, que é bem simples. Temos g de t igual a 4 mais 3e na t, e um palpite é um yp igual a uma constante a mais um b e na t. Tá, Antônio, não precisa multiplicar? Não. Mesmo que aqui fosse e na t, na solução complementar, ele vai multiplicar cosseno, e eu não tenho cosseno aqui no g de t, então é só derivar, super simples de encontrar. Tá, Antônio, por que a gente está fazendo isso? Porque, na verdade, se eu não fizesse essa mudança, eu teria que resolver a equação por
variação dos parâmetros. Claro que é simples, né? A EDO é de segunda ordem, já teríamos resolvido ela. Aqui é só para mostrar que toda EDO de Cauchy-Euler pode ser transformada numa equação diferencial com coeficientes constantes e resolver ela por coeficientes a determinar. Então, a gente vai obter y'P igual a B e na T e y2' igual a B e na T. E aí, agora eu substituo na EDO. Bom, a EDO a gente tem aqui em cima, né? É y2' menos 4y' mais 13. Vou copiar aqui, tá? y2' menos 4y' mais 13 yp. Então, estou dizendo que yp é a solução da EDO. Estou trocando e quero que dê 4 mais 3 e na t. Espero que não tenha copiado errado. Não. E aí eu substituo. y2' é b e na t. Menos 4y' que também é b e na t. Mais 13 vezes a mais b e na t, que é o nosso y. 4 mais 3 e na t. Aí eu simplifico aqui. Isso aqui vai dar 13, né? 14 menos 4b na t vai dar 10b e na t mais 13a. Só vou reescrever. Então eu tenho que 13a mais 10b e na t é igual a 4 mais 3e na t. É claro, né? Para que isso aqui seja uma igualdade, o a tem que ser, o 13a tem que ser 4, o que implica que o a tem que ser 4 sobre 13, e o 10b tem que ser 3, o que implica que o b tem que ser 3 décimos. E aí agora eu substituo na EDO e está resolvido. Na EDO, não, desculpe, na solução particular, temos que yp é 4 sobre 13 mais 3 sobre 10 e na t. Essa é a nossa solução particular. A solução geral é y igual a yc mais yp. Então, vai ficar aqui y é igual a e na alfa t, C1 cosseno de beta t mais C2 seno de beta t, mais o yp, que é 4 sobre 13, mais 3 sobre 10 e na t. Para quem resolveu por variação dos parâmetros, vai observar a semelhança agora. Eu encontrei a solução em t, eu tenho que voltar para x. Mas x é e na t e t é ln de x. Opa, faltou um igual aqui. Para quem resolveu por variação dos parâmetros, por exemplo, vai observar a semelhança, né? Se eu resolvesse por variação dos parâmetros, seria x na alfa, C1 cosseno de beta ln de x, mais um C2 seno de beta ln de x, mais, claro, o yp aqui. E aí agora observem, eu fazendo as substituições vai ficar y igual a... Aí aqui, ó, eu vou trocar aqui e vou mostrar que vai dar com essa cara aqui em azul. Então é e na 2t, é e na 2 ln de x, que t é ln de x, C1 cosseno de 3t, t é ln de x, mais C2 seno de 3 ln de x, mais o yp, que é 4 sobre 13, mais 3 décimos de e na t, que é x. Bom, cuidado aqui, né? E na ln de x, na 2 ln de x é e na ln de x ao quadrado, que fica C1 cosseno, só o x que é ao quadrado, né?
de 3 ln de x, mais C2 seno de 3 ln de x, mais 4 sobre 13, mais 3 décimos de x. E aí, e na ln de x quadrado é x quadrado, né? Aqui é x quadrado, então é x na alfa, bateu a resposta, né? C1 cosseno de 3 ln de x, mais C2 seno de 3 ln de x, mais 4 sobre 13, mais 3 décimos de x. Então, esse exercício é para mostrar que eu posso resolver qualquer EDO de Cauchy-Euler por coeficientes constantes, usando coeficientes a determinar. É sempre possível. Se é mais rápido, mais prático, aí já não sei. Vai depender da minha função g de x lá que eu tenho depois da igualdade.